Bem-vindos à minha cozinha. Eu sou Carlos Leme e hoje eu trouxe a receita de um tradicionalíssimo, só que não, bread pudding. Isso tudo porque estava eu lá no mercado, quando eu vejo aquela promoção, 2 panetones por um, eu não sabia o que fazer, eu só sabia que eu tinha que comprar. Aí eu pensei, preciso fazer alguma sobremesa com isso. Daí veio a ideia, vou fazer um bread pudding quase tradicional com panetone. Só que no caso aqui eu vou mudar um pouquinho mais e fazer com chocotone, que é o meu favorito. O bread pudding original, ele utiliza pão amanhecido, ou seja, um pão que já está meio seco, passou um pouquinho, e foi para isso que ele foi criado. Não se sabe ao bem aonde, mas ele foi criado humildemente para utilizar esses pães que sobravam. Então hoje eu vou passar uma receita de um bread pudding utilizando o chocotone, mas também vou mostrando como seria o tradicional que você pode fazer com qualquer tipo de pão. A princípio, o brioche seria o que fica mais gostoso. E já vamos começar aqui cortando o nosso chocotone. Eu vou cortar ele aqui em cubos, mais ou menos 2 por 2 centímetros. E se o seu chocotone não estiver tão sequinho, a gente vai ter que levar para o forno um pouquinho para dar uma secada e ele ficar como se fosse amanhecido. Mas se o seu pão já estiver meio seco, pode pular essa etapa, hein? Vou levar então para o forno bem leve, vou fazer aqui a 100 graus por 10 minutos. Enquanto isso, já vamos preparar o molho desse bread pudding, tá? Que é como se fosse o que vai dar liga em todo esse pudim. E nada mais é do que uma mistura de ovos com leite. Claro, você pode adicionar as especiarias, mas no caso aqui, como a gente está fazendo com o chocotone, e ele já tem um sabor específico, eu não vou colocar nenhuma especiaria. Se você estiver utilizando qualquer outro tipo de pão que não tem muito sabor, deve colocar sim as especiarias, tá? Pelo menos meia colher de chá de canela, meia colher de chá de noz moscada, também fica muito bom. Então, só para dissolver tudo direitinho, eu separei aqui os meus ovos, o açúcar, o leite e o resto dos ingredientes. Vou mexer bem, fazer aquela temperagem, tá pronta a nossa calda. Vamos lá? Calda pronta, chocotone descansado e sequinho. Agora vamos falar da forma, tá? Tradicionalmente ele é feito numa forma de vidro. Eu estou utilizando aqui uma forma de 20 por 20. Ela também tem uns 5 centímetros de altura, pelo menos, porque ele fica um pouco alto. Vou untar ela com manteiga e deixar separado enquanto a gente umedece todo esse chocotone. E para umedecer é só colocar ele dentro da nossa preparação de calda, mexer bem e despejar tudo na forma. E essa forma eu vou levar para o forno a 155 graus, isso porque o meu forno tem uma convecção forte. Vou fazer aqui por 40 minutos. Se você tiver no forno convencional, pode fazer a 180 graus pelos mesmos 40 minutos. E enquanto o nosso pudim está no forno, eu já vou preparar a cobertura. Essa cobertura é essencial para essa sobremesa, tá? Faz toda a diferença. Vou preparar aqui meio que um toffee super rápido e simples, utilizando açúcar mascavo e manteiga, e só vou colocar um pouquinho de baunilha. Isso porque eu quero deixar o sabor do chocotone um pouquinho mais presente. Mas se você estiver fazendo com um pão tradicional, ou brioche, ou pão comum, eu recomendo colocar no final da preparação uma colher de whisky bourbon, vai dar um sabor incrível para essa sobremesa. Mas também, se não quiser,
pode fazer só o top, também fica uma delícia. Pudim pronto, vamos dar uma olhada? E se você preferir não colocar calda, você pode polvilhar açúcar de confeiteiro por cima, também já fica ótimo. E é claro, se você servir com sorvete, fica melhor ainda. Agora vai uma dica, hein? Você pode colocar a cobertura individualmente em cada pedaço. Ou você também pode espalhar por todo o pudim e já deixar ele bem molhadinho. Eu particularmente gosto de deixar uma certa crocância que fica por cima dele, então a calda eu coloco só na hora de servir. E a outra dica é, se você for comer no dia seguinte ou 2 dias depois, corta o teu pedaço, coloca 10 segundinhos no micro-ondas, ele vai ficar quentinho e aí você coloca a cobertura. Perfeito. Receita super simples, utilizando praticamente o que sobrou, ou do Natal, ou daquele café da manhã. E é claro que essa receita vai estar lá no meu site www.carlosleme.com.br. Dá uma acessadinha lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das minhas receitas, se inscreve no canal, dá uma super força aqui pra gente, incentiva a trazer muita coisa boa ainda pela frente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.